Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do verso 18 até o verso 27. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 18 até o verso 27. A palavra do Senhor nos diz assim nesse texto: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. E todo que nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Começamos a estudar hoje pela manhã esse texto e vimos que João está preocupado com alguns desvios que estavam acontecendo na vida da igreja, e toda essa carta ela tem o propósito de ajudar as pessoas a conhecerem o verdadeiro cristianismo. E ele apresenta alguns testes, e a carta toda está montada em cima de 7 testes que a gente pode checar a nossa vida e checar a igreja. E nesse contexto ele apresenta agora algumas advertências sobre o anticristo. Então eu vou fazer algumas perguntas para a gente poder olhar na palavra de Deus e tentar entender quem é esse personagem na história. Vou me basear principalmente em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 12. E a pergunta é: quem é esse personagem? Lá no versículo 9 a Bíblia diz assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Paulo afirma que antes da volta do Senhor Jesus, será revelado um personagem, predito em todas as Escrituras, como o homem do pecado. E esta é uma pessoa, um personagem, mas por trás desta pessoa humana vai estar a força, o poder de Satanás sendo revelado através desse personagem. E a segunda pergunta que a gente faz é: o que esse personagem, anticristo, a besta, etc., que tem vários nomes na Bíblia, vai fazer? Através do poder de Satanás, do inimigo, a Bíblia diz que ele vai enganar o mundo, exceto aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro. Todo mundo vai achar que ele é um personagem maravilhoso, sensacional. Muitos problemas do mundo vão estar sendo resolvidos. Ele virá com uma mensagem de pseudo-paz, de unidade entre as nações, os povos, as religiões e assim por diante. Mas essa mensagem só não vai ser abraçada por aqueles que realmente creem no Senhor Jesus e, lendo as Escrituras, vão identificá-lo como o homem da iniquidade. O livro do Apocalipse também vai afirmar
que este poder e este personagem vai realizar maravilhas, que seduzirá os homens a não somente crerem nele, mas também adorá-lo. Aqui há muitas interpretações sobre como vai ser essa sedução, se essa sedução vai ser através de milagres sobrenaturais, se serão milagres da própria ciência. A Bíblia não afirma claramente, mas a ideia é de que coisas surpreendentes vão acontecer e as pessoas vão ficar estupefatas com aquilo, vão aderir àquele projeto, àquela mensagem, crerão naquilo de uma maneira tão intensa a ponto de quase virar ou de virar verdadeiramente uma adoração. E aí então a Bíblia diz o seguinte: esse personagem vem com uma mensagem de paz. Esse personagem virá com uma mensagem religiosa. Todos os caminhos podem levar ao mesmo lugar e nós podemos achar os elementos comuns de todas as religiões e celebrar, e de repente a celebração vai ser um pouquinho diferente até que ele mesmo comece a ser celebrado. E depois o seu controle virá através da economia globalizada e os meios de pagamento estarão marcados na mão e na testa. E quem não tiver os meios de pagamento e não se submeter às regras da economia, não vai poder comprar, nem vender, nem viver. A gente olhava para esses textos há 30 anos atrás e aí isso é complicado, né? Mas hoje é tão fácil. Basta pôr um chipzinho aqui debaixo da pele, esse mesmo chipzinho que tem no seu cartão de crédito, não é? E pronto, você põe lá a mãozinha ali, acabou. O problema não é o chip. O problema é todo esse movimento na história trabalhado e personificado por alguém que tem uma intenção. E aí vai surgir uma das maiores perseguições aos crentes fiéis a Jesus Cristo, que a Bíblia chama de grande tribulação. Por quê? Porque muitas pessoas vão tentar dizer: eu quero ter a liberdade de crer e de adorar o meu Senhor Jesus, na maneira como os ditames das Escrituras me ensinam. Agora lembre uma coisa, João disse que já há muito tempo tem havido muitos anticristos. E a história do homem já passou por vários momentos diferentes, em que coisas semelhantes já aconteceram. E se hoje você pode estar aqui e ter liberdade de culto, é porque muita gente já passou por perseguições assim, onde era proibido adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. Era proibido que alguém tivesse uma Bíblia na mão e pudesse ler as Escrituras e através das Escrituras tomar atitudes de fé segundo a sua crença. E muitos morreram por causa da forma do batismo. Você sabia que nos tempos da Inquisição, se alguém fosse batizado por imersão, como nós batizamos, ele era punido pelos oficiais do governo e da igreja com um batismo eterno? Sabe como é que funcionava? Bom, já que você não aceita a aspersão de água e você gosta de ser batizado por imersão, a gente vai batizar você. E mergulhava fulano dentro da água até ele morrer afogado. Hoje a gente olha e dá risada, mas tem muita gente ao longo da história que disse: eu quero ter a liberdade de adorar a Deus, conforme aquilo que eu leio nas Escrituras. E meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: enquanto nós não tivermos a coragem de continuar como aqueles nossos antepassados, a dizer: eu vou seguir Jesus segundo aquilo que está nas Escrituras, e mesmo que as pessoas zombem de nós, e mesmo que as pessoas nos persigam, a gente vai continuar servindo a Jesus. A gente corre um grande perigo de aos poucos sermos amoldados. E um dia vai surgir esse personagem. E esse personagem então vai concretizar aquilo que
as profecias nos ensinam. Por fim, a Bíblia fala sobre uma coisa tremenda. Se desde o começo da morte e ressurreição de Jesus, dos últimos tempos, até agora, muitos anticristos surgiram, e um deles vai ser esse personagem. Então, o que está acontecendo? Por que ainda não aconteceu? Por que ainda o final de tudo não chegou? E aí então para mim vem uma história tremenda. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, o seguinte: e ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Versículo 5 desse mesmo texto diz assim: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora que vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Uma coisa tremenda. Deus continua no controle de tudo. Sabe por que ainda esse dia não chegou? Porque Deus ainda está nos dando oportunidade. Sabe por que esse dia não chegou? Porque Deus colocou forças espirituais, segundo o seu comando, que estão impedindo que todos os projetos já profetizados por esse homem da iniquidade, pelo espírito do anticristo, não acontecessem até agora. Mas um dia, quando o limite da nossa pecaminosidade, da nossa violência, da nossa arrogância, da nossa incredulidade, alcançar e encher o cálice da paciência divina, então Deus vai retirar o que está impedindo, diz a Bíblia, para que a gente possa provar um pouquinho do gosto do que é estar nas mãos de Satanás. É interessante que aquilo que vai acontecer do ponto de vista histórico também acontece nas nossas vidas. Há muitas pessoas que brincam com Deus. Deus vai dando uma oportunidade, vai dando outra oportunidade. Deus vai cercando com uma bênção e cerca com outra bênção. Deus fala ao nosso coração, toca a nossa alma, e a gente leva isso como se fosse uma brincadeira, até que o limite da paciência de Deus com a dureza do nosso coração chegue. E aí Deus retira de sobre nós o seu cuidado protetor. E aí Ele nem precisa nos castigar, queridos, porque você vai experimentar o que significa andar pela sua própria cabeça e andar debaixo dos ditames do opressor que é Satanás. Há muita gente que não compreende isso e brinca com as coisas de Deus. A Bíblia diz que o que está impedindo é Deus, mas que vai chegar um momento na história em que esse impedimento Deus vai retirar. Isso é coisa seríssima. João continua, e no verso 19 do nosso texto, 1 João 2, ele diz assim: e eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos,